duas coisas. Assim, existe uma questão que de fato está assim, mais do que estabelecida, que é uma assimetria no impacto afetivo das coisas na nossa vida, que é marcada pelo impacto maior das negativas sobre as positivas. Ou seja, um exemplo clássico é o hemisfério direito do cérebro, geralmente nas pessoas que são destras, tende a estar mais associado ao processamento emocional. Quando você vê uma pessoa, você vai fazer o EEG dela e ela tem uma simetria à direita, como a gente chama, na prática ela tem mais tendência a estar depressiva. Ou seja, mera atividade em áreas afetivas do cérebro, sistema límbico, etc., em geral está associado a sentimentos negativos. Olha que coisa maluca. E a explicação é que quando você vive uma situação positiva, você recebe um reforço que te permite continuar na jornada e ter uma próxima situação positiva e assim por diante. Enquanto a negativa pode ser a última. Então, se o leão te pegar ali aquela hora, acabou para você. Então, é natural que você tenha maior impactação, você seja mais traumatizado pelas coisas negativas e assim por diante. E que tenha essa simetria que, por exemplo, o Kahneman falou dela, quando vai falar que o prazer de achar R$100 é menor do que a dor relativa de perder R$100 e assim por diante. Isso é verdade. Então, isso está muito alinhado a esse ponto, que é uma situação negativa distópica te prepara para o futuro, que é uma coisa muito comum de se dizer. E eu acho que ela é comum porque ela é verdadeira, em parte. Mas eu acho que tem uma próxima coisa, que é o seguinte: narrativamente, a estrutura fundamental do drama, que é o formato contemporâneo por excelência, envolve uma coisa. Isso aqui eu ouvi da boca do maior cineasta da história do Brasil, que é um grande amigo meu. É o seguinte: você começa e tem uma mini merda. Aí você se recupera da mini merda. Aí parece que tá tudo bem, não vai acontecer mais nada. Aí acontece uma grande merda. E aí parece que vai terminar tudo nisso. E muito próximo do fim do filme, a coisa dá certo e acabou. Então, essa estrutura narrativa, que é mais favorável ao distópico do que ao utópico, ajuda a gente a contar a história. Então, eu não acho que é só uma questão de que, de fato, existe uma função, um aspecto instrumental na narrativa distópica, preparar a gente, ou então dizer assim, ela nos toca mais por uma questão adaptativa biológica, é uma formulazinha que nos pega, entendeu? Porque é pura manipulação nesse sentido. Não, eu acho que tem um outro aspecto, que é o seguinte: as narrativas são formatos sociais que evoluíram para transmitir sentimento. Essa forma em que dá uma mini merda e depois dá uma grande merda e no final dá tudo mais ou menos certo, que é a essência da maior parte das narrativas ficcionais futuristas distópicas, ou seja, no final dá tudo mais ou menos certo, ou pelo menos chega a ser um ponto de equilíbrio. Essa é a maneira como a gente conta histórias. Essa é a evolução dos formatos das histórias, entende? Então, eu acho que tem algo sobre a estrutura da narrativa que é muito importante. Eu apresentei aquele curador do Café Filosófico, o programa lá, e eu fiz um episódio sobre isso. E eu acho que sabe assim, é interessante pensar que ali eu botei esse assunto, e o quanto a narrativa como formato encontra a experiência traumática da nossa história e, no final das contas, gera um produto cultural que é meio indissociável as duas coisas, mas no qual o poder da narrativa é muito, muito importante. A coisa cartática, dá uma merda muito grande e depois no final você fala, ufa, ainda bem que não morri. Isso é uma narrativa clássica humana. Então esse é o ponto.